Ainda bem que eu tenho vocês, né? O professora, quando entra na aula, pedir para o professor gravar já é quase uma tarefa para os alunos. A gente esquece, né? É porque a gente empolga com a fala, com o que a gente vai falar, e esquece de gravar. A gente não está acostumado, né? Mas. Professora, quando for para copiar, você vai falar? Vou. Essa aqui é só para vocês relembrarem, tá? A parte mais importante sobre os átomos eu vou deixar vocês copiarem. Então, a eletricidade é o movimento de carga elétrica. Isso já é de amplo conhecimento. Mas de onde vem a carga elétrica? O que faz ela mover? E, por fim, o que se move afinal? Quando a gente fala que, por exemplo, está passando energia, eu estou com um cabo de energia na mão, estou falando que está passando energia ali. O que está passando ali dentro? O que vocês imaginam que é essa energia, né? Então, é isso daí que a gente vai ver. Então, o átomo, vocês lembram esse desenho aqui, ó, que a gente representa ele. Então, o que acontece? Acho que isso aqui vocês podem copiar. Então, vocês vão copiar átomos, né, que é o tema desse novo conteúdo. Átomos. E aí vocês vão copiar aqui. O átomo é a menor partícula que se caracteriza... Professora, pode fazer um mapa mental do que é átomo? Pode. Porque eu acho melhor assim, a explicação. Pode ser. Ô, professora, os átomos, então, tem nas energias e na energia nuclear, né? Tudo que é energia, a energia é feita de átomos, tá? Ah, tá. E, professora, se parar para pensar, a energia dá para ser pegada, né? Como assim? Aí, tipo assim, por exemplo, se tem um cabo de carregador, por exemplo, aí você vai lá, coloca ele na tomada, corta aquele biquinho onde carrega, coloca a mão no trem lá, vai dar choque, é como se a gente estivesse pegando na energia. É isso aí, a gente vai ver também. É a condução de energia. Que tem materiais que conduz melhor a energia, outros conduz menos. Nós, seres humanos, a gente conduz muita energia. Por quê? Porque a gente é feito de água. A maior porcentagem do nosso corpo é água. E a água não conduz energia, a gente não fala... Por exemplo, se você está pisando na água, o que acontece? Se cair energia ali, ó, você pode até morrer eletrocutado. Ô, professora, mas fica a minha pergunta, porque quando criança eu ia naqueles brinquedinhos, sabe, que tinha nas creches, e tinha vez que dava tipo um choquezinho, sabe? É meio estranho. Não, isso daí eu vou explicar também, tá? Vocês esperam um pouquinho, que é transferência de carga, de positivo e negativo. A gente vai ver isso também. Peraí, professora, eu tô terminando. Tá, tem vários experimentos que a gente vai fazer que é sobre isso, sobre essa transmissão de cargas. Vocês viram que mudaram o dia da nossa prática experimental? A prática experimental, a prática agora é quarta-feira. Aí eu já vou preparar uns experimentos sobre isso. Professora, eu vou fazer um mapa mental com esses trem. Tá, mas não demora não, né, esse mapa mental? Ô, professora, mas assim, e aquelas TV de turbo que você passava a mão assim e o pneu grudava? É isso daí, é a transferência de carga, de positiva e negativa. Ô, professora, eu vou fazer vai um ter mapa experimento mental. disso também, tá, Pedro? Que, Caio? Eu vou fazer um mapa mental, só que simples. Eu vou colocar átomos e uma setinha para baixo e escrever, entendeu? Vai ficar mais rápido. Tá, mas já tá pronto? Já. É a menor partícula do mundo, professora? Ela é indivisível, né? Se você tem um elemento químico e aí você divide ele o máximo que você puder, na hora que você não conseguir dividir ele mais, você chegou no átomo, entendeu? Então, olha aqui. Vocês já copiaram isso, né? O que é matéria? A substância... rapidinho, eu tô acabando aqui, professor. Ô, Jesus. Tira print, gente. Senão vocês vocês têm que ou copiar rápido ou tirar print. Tira foto. Eu tô tirando print de tudo. Se vocês quiserem, eu tiro o print e mando lá no grupo. Então, vamos lá? Pode? É uma frasezinha, Pode. gente. 5 segundinhos. Quê? Espera 5 segundos, por favor. Tá terminando.
Aí, o colega já até colocou lá, ó. É mais importante do que vocês copiarem, vocês entenderem. Vocês têm que entender o que é átomo para a gente começar a entender sobre eletricidade, tá? Pronto, Murilo? Murilo? Pronto? Professora, eu já volto, só vou buscar o carregador. Tá. Então, a matéria. Então, as substâncias da natureza, elas se encontram na forma de misturas. Então, ocorrem reações, né? E essas reações vão formar substâncias. Como é que isso vai funcionar? Não precisa copiar essa parte. Só entenda, tá? Vocês lembram disso aqui que eu fiz com vocês? Sim. A gente tem o átomo de hidrogênio e o átomo de oxigênio. Aqui, ó, a gente tem a água. Vocês lembram que eu mostrei para vocês? Ó, por quê? Aqui a gente tem 3 átomos, 2 de oxigênio e 1 de hidrogênio. Então, 3 átomos aqui, ó, formou o quê? Uma molécula de água. Esse desenho ilustra bastante o que é átomo, o que é molécula, tá? Então, olha aqui. Cadê o lapisinho? Que lapisinho que a gente... Peraí. Calma aí. Aqui, ó. Vou pegar uma caneta aqui. O que é isso aqui? Átomos Átomos de quê? São de 2 oxigênio. oxigênio. De oxigênio, né? E esse aqui? Átomos de hidrogênio. E esse? Átomos de oxigênio e hidrogênio. Que formou o quê? Uma molécula de água. Uma molécula de água. Eu quero que vocês falem bonitinho assim, tá? E isso daqui formou uma molécula de quê? De oxigênio. Oxigênio. Então, isso daqui não formou molécula, eles são 2 átomos de oxigênio, não chegou a formar uma molécula. Entendeu? Esse aqui formou uma molécula de água. Esse aqui são 2 átomos de oxigênio, tá? Ô, professora, uma molécula de água tem quantos litros ou mililitros? Nossa, nem chega a medir nada. Não? Uma molécula é muito pequeno, tá? Ah, Você precisa de muitas moléculas para dar. Uma molécula, então, equivale a, tipo, um pinguinho de chuva, aquele quando tá chuviscando, alguma coisa Não, assim. nem um ping. Você não consegue ver a olho nu uma molécula. é tipo, então, aqueles ar-condicionado de A carro vapor, que fala então, que sai água. praticamente. Vapor. Gente, é porque assim, a molécula, você precisa de muitas moléculas para dar um conteúdo assim visível, entendeu? Porque ela é bem pequenininha uma molécula. Você não consegue ver assim a olho nu. Então, seria tipo aqueles carros com ar-condicionado que fala que sai água, mas ninguém vê, né? É, tipo isso. É tipo o que o Rian pôs ali, 0,000,0,1. Nem sei quanto que é. Depois a gente pesquisa, mas é muito pouco. Então, olha aqui, gente. Esse aqui foi o pesquisador, né, que descobriu a estrutura da molécula. Na verdade, ele foi adaptando outros estudos, né? Mas o importante é que ele chegou nesse desenho que a gente usa hoje, tá? Nesse desenho aqui, o que a gente sabe? Deixa eu procurar um desenho que eu gosto aqui, que explica bem. Pode ser esse aqui mesmo. O que acontece? O importante aqui de vocês saberem desse desenho é que o núcleo, que é o miolinho aqui do átomo, ele tem prótons e nêutrons, né? Os prótons são positivos e os nêutrons não têm carga. Aonde que estão os negativos? Vocês lembram? Qual que tem carga negativa? É os que estão girando em volta do núcleo? É os que estão girando aqui em volta, que são os elétrons. Então, os elétrons têm carga negativa. Ah, esse aqui que é importante, ó, de vocês copiar. Esse aqui resume tudo, ó. Os prótons têm partícula positiva. Tem carga mais 1. E apresenta massa considerável, quer dizer que ele tem um peso, um certo peso, tá?
Os nêutrons têm carga neutra, não tem carga nenhuma, carga zero, e apresenta também uma massa considerável. Já os elétrons, que é o que fica aqui em volta, ó, tem partícula negativa, carga -1 e massa insignificante. Olha a massa dele, tá vendo? Aqui ele tá na eletrosfera, quer dizer que ele tá aqui em volta, ó. E esses dois aqui tá no núcleo, tá? Ó a constituição aqui do átomo, é constituído por prótons, nêutrons e elétrons. E a estrutura? A estrutura dele é essa parte aqui de dentro, que é o núcleo, e a eletrosfera que está em volta, que é formada pelos elétrons. Vocês entenderam? Sim, professora. Quem não entendeu essa parte, porque isso daqui é muito importante vocês entenderem, que é o que cai mais em prova, é isso, tá? E é o que vocês precisam, a base para vocês entenderem o restante. Não entendi. O Caio, você não entendeu, Caio? Não, nem eu não, professor. Quem falou? Pedro Porto. Pedro. Deixa eu ver. Pedro. Presta atenção, Professora, Pedro. mandei a massa lá do elétron lá no chat. Professor, Olha que acerta coisa. aí, Yasmin. Não, do elétron a gente sabe, é da molécula de água que o colega falou. Sim, A massa do elétron é essa aqui, ó, 1/1840. Ela falou, o colega estava perguntando, é a massa da molécula de água. Professora, acerta aí, Yasmin. A Yasmin Quaresma tá pedindo. Eu tô tentando achar ela aqui, mas não tá. Ah, tá, achou. Tá aqui. Ó, Pedro, presta atenção. Aqui em volta, o que a gente tem, Pedro? Você sabe? O que é? O que é? Fala. O que? O que a senhora perguntou? Tá vendo? O que tem aqui em volta? Aí tem o... Rodando aqui, ó. Peraí. Os elétrons, não? Tem os elétrons. E ele tem carga negativa, tá? O que tem aqui no miolinho, no meio, núcleo? Os nêutrons e os prótons. Os nêutrons e os prótons. Que carga que é o próton? Mais 1. Uma carga positiva mais 1. Positiva. Isso, parece que travou o Pedro aqui, né? Pedro, você sabe qual que é a carga que tem o próton? Positiva. Positivo. E o nêutron? Neutra. Isso, nenhuma carga, né? Então, aqui no meio tem o próton e o nêutron, e aqui em volta tem os elétrons negativos, e aqui dentro o próton positivo e o nêutron zero. O que você não entendeu? Você entendeu, ué? Para que serve os nêutrons, sendo que já tem os elétrons e os prótons? Para Estabilizar. Serve aquele negocinho que a gente foi no site? Você lembra aquele simulador que a gente usou na prática experimental? Lembro. O que a gente fez? A gente punha muito próton sem os nêutrons. Aí o que acontecia? Ele ficava instável. Ele ficava se mexendo assim. Para estabilizar o núcleo, a gente tinha que pôr a mesma quantidade de nêutrons e prótons. Aí sim ele estabilizava, entendeu? Então é para isso que ele serve, para dar sustentação e estabilidade para o próton. Mas quem age ali é o próton. É o próton que tem carga, tá? Certinho? Então, olha só. Esse exemplo aqui do sal de cozinha. O sal de cozinha é o NaCl, tá vendo? Então, são cargas positivas e negativas que ele se atrai. Vocês lembram de eu falar também que cargas de mesmo sinal, o que elas fazem? Se atraem. Elas são opostas. Elas se repelem, vai cada uma para um lado. As que se atraem são as cargas opostas. Professora, sabe porque eu estou entendendo um pouco mais fácil?
por causa que na minha antiga escola a gente aprendeu um pouquinho sobre isso e usaram o ímã como um exemplo. Foi numa aula de geografia, eu acho, que o ímã, se você tem uma carga positiva mais positiva dos mesmos polos, eles repelem. E se tem cargas diferentes, eles se atraem. Isso. Então, assim, sempre que a gente, até no magnetismo, que é o ímã, né, que o Murilo falou, funciona assim, o positivo atrai o negativo, tá? Certo? Ô, professora, nesse caso aí, então, o Sol ia ficar estável. Não, como é que fala? Ia ficar balançando, instável, né? Não, ele tem positivo e negativo. Aí eles têm muita afinidade, tá vendo? Porque é um positivo, aí por isso que eles ficam assim, ó, tão juntinhos. Aí quando coloca na água, que a gente vai diluir ele, eles dão uma afastada um pouco, tá? Aí porque a gente coloca aqui no meio dessas carguinhas aqui, ó, positivo e negativo, a gente coloca as cargas as cargas da água, né? Do hidrogênio e do oxigênio aqui, ó. Do H2O. Aí por isso que eles se afastam, porque aqui no meio tá cheio de H2O. Entendeu? Agora, quando tá só o cloro aqui, ó, o cloreto de sódio, eles ficam tudo juntinho, por isso que fica nesse estado aqui mais sólido. Tá? Ô, professora, os ímãs, eles são, um é positivo e outro é negativo, não é? Os ímãs é um sistema diferente, são os polos, né? O polo que é positivo e negativo. Mas o magnetismo vocês vão ver em outra matéria, tá? Agora é eletricidade. Não é a mesma coisa. Magnetismo é uma coisa, eletricidade é outra, tá? Só porque o exemplo de positivo e negativo é o mesmo, que eles se atraem, tá bom? Então, olha só. Nós vamos praticar isso lá no Classroom. Nós estamos quanto tempo de aula ainda? Deixa eu ver aqui. A aula vai até 9h45. Professora, esse exemplo do ímã aí é fácil de saber ele, porque se pegar um ímã e colocar eles na direção certa, os dois, na mesma direção, eles se conectam. Aí se colocar eles errados, eles vão ficar se empurrando. É por causa dos polos, né? Eu já tentei juntar demais, professor. Então tá. Então vamos voltar aqui para eletricidade, tá, gente? Então, ó, vocês estão vendo aqui o Classroom? Então, vocês vão aqui na atividade 4. Abram ela aí para nós, por favor. Eu vou ter que sair da câmera, professora. Eu não sei como é que divide ela. Então, sai rapidinho. Mas você fica na aula, né? Fico. Eu vou deixar o áudio aberto, então. Então, tá. Vou abrir aqui o meu e vou compartilhar com vocês, ó. Então, aqui, ó, nesse texto, eu falo mais um pouquinho sobre eletricidade e sobre os prótons, né? Então, aqui, ó, é o que eu já disse nesse texto. Depois vocês dão uma lidinha, tá? E nós vamos fazer essa atividade. Eu vou dar uns minutinhos para vocês fazerem, tá? É bem fácil. Tem que copiar? Tem que copiar, né, professor? Não precisa copiar a atividade, só as respostas. Coloca número 1 a resposta, 2, tá? Mas eu quero que vocês façam de verdade, sem copiar um do outro, tá? Não tem importância se errar, eu quero que vocês pensem, porque se vocês errarem, depois a gente descobre aonde que você está errando seu pensamento. Agora, se você copiar, você não dá nem o trabalho de pensar, aí a gente não descobre. Eu faço isso não, professor. Então tá bom, fico feliz. Professora, eu vou copiar por conta que na hora de estudar fica melhor, entendeu? Tá bom. Aqui embaixo no texto fala um pouquinho mais sobre condutividade, que é o quê? A capacidade desses elétrons passar mais de um material para o outro.
Porque como a gente viu, o elétron, ele tem massa bem pequenininha. Vocês viram lá? É desconsiderável, tanto que é pequena. Aí, o que acontece? É ele que se movimenta. O próton fica quietinho. Quem se movimenta é o elétron, que fica em volta, tá? Então, é ele que vai passar de um lugar para o outro. Então, tem material que passa melhor elétrons e tem material que passa com mais dificuldade o elétron, tá? Quando tem uma certa dificuldade para o elétron passar, a gente diz que tem uma resistência, tá? Agora, quando é fácil de passar, os elétrons estão passando ali muito fácil, a gente diz que tem uma supercondutividade. Professora, a energia nuclear, ela é instável ou estável? Ela é estável. Só porque o que acontece? O grande liberação de energia que acontece quando você desestabiliza esse núcleo. Você joga nêutrons lá dentro, aí o que acontece? O núcleo, ele se rompe, né? Ele vai, é uma fissão nuclear, que a gente diz, ele se rompe em dois, e aí quando ele faz isso, ele libera energia, entendeu? Mas se ele estiver lá quietinho, aí ele está estável. Só porque para a gente liberar energia, a gente tem que desestabilizar ele, tá? Se parar para pensar, o nosso planeta, ele também vive num positivo e negativo, né? Porque o Sol fica puxando ele e ele fica meio que empurrando para trás. Aí ele fica ali naquele lugar, né? É isso daí que é o magnetismo. Vocês vão estudar o magnetismo, é isso, porque lá no núcleo da Terra, a gente tem essa questão dos ímãs. É isso daí que faz o magnetismo, que é isso aí que você falou, puxar negativo com positivo. Ô, professora, e quando nós estamos, tipo, um exemplo, nós ficamos o dia inteiro com um sapato ou chinelo, alguma coisa assim, e você tira o chinelo, pode dar algum, tipo, Posso sair da reunião só para me concentrar aqui? reação térmica, por causa que minha mãe fala que não pode andar de descalço depois que almoça. Dá alguma reação assim? Isso daí é crença, né? Cada pessoa tem uma crença, né? Mas, assim, cientificamente, não. Sair só para eu me concentrar aqui? Como é que é? Posso sair da aula só para eu conseguir me concentrar aqui? Pode. Vou dar um tempinho para vocês fazerem, tá? Eu tô copiando tudo primeiro, professor. Gente, enquanto vocês estão fazendo, coloca o nome e sobrenome lá no bate-papo para eu fazer a chamada depois, fazendo favor. Professora, eu fiz até a 3 já. Tem que fazer mais alguma? Faz tudo, São 5, faz as 5. Eu. Não esquece de colocar o nome e sobrenome lá para mim. Professora, Eu gosto do teclado. Professora, a 2 eu fiz, tipo assim, ó. Eu coloquei o nome dos trem, aí eu deixei um espacinho para separar. O nome do que você colocou? Professora, põe na 2 aí, por causa que eu tô copiando. Gente, o que vocês vão gastar mais espaço é só na 5, que é o mapa mental. Os outros é mais de marcar, ó. Então, professora, assim que eu vou deixar ela para fazer por último. Tá, porque gasta mais espaço. Professora, É o mapa mental. Oi. eu imprimi a tarefa, sabe? Mas eu vou copiá-la no caderno. Aqui, ó. Tá bom. Tá. Certinho. Oxe, então por que você xerocou? Eu tenho impressora aqui em casa, ó. Mas aí tu gastou papel. Sim, não é que tem? Uma impressora para isso mesmo. Não, mas... esquece. Deixa, gente. Gente, olha só, cada um tem um método de estudo. O importante é estudar, tá? E fazer as coisas bem feitas.
Ô, professora, Oi. tem como explicar a alternativa C da 4? São partículas nucleares de carga positiva. Sua massa é extremamente relevante para a massa do átomo. Qual partícula que tem carga positiva? Sim, é o próton, só que aqui é VOF. Aí, né, de completar, tem que colocar Então. verdadeiro ou falso. Então, mas ela tá falando uma coisa certa, porque... Professora, eu não tô entendendo muito bem a 2. Eu posso deixar ela para responder depois, por último, porque eu não tô entendendo muito bem. Pode. Olha aqui, quem que me perguntou da 4? Eu, Rian. Ian, olha só, ele está te afirmando que são cargas nucleares de carga positiva e que tem massa. E essa massa, ela é relevante para o átomo. Então, ele não está falando mentira nenhuma, entendeu? Porque o que é positivo tem massa, que é o próton. Entendeu? É porque tá meio incompleta, né, a afirmação. Acho que devia estar escrito lá ou os prótons, ou os nêutrons, ou os elétrons. Aí colocar assim, e o resto da frase, são partículas. Também acho. Esses exercícios que a gente está fazendo com vocês, eles já vêm direto do governo, sabe? Então, a gente tem que repassar para vocês e explicar. Mas, realmente, se colocasse aqui prótons, são partículas, ficaria melhor, né? Mas o que é positivo, ele tem uma massa extremamente relevante para o átomo. Então, também fica verdadeiro. Entendi. Tá? Gente, olha só. Então, agora, são todas assim, fora tem algumas questões aqui que a gente vai conversar melhor, que às vezes vocês vão ficar em dúvida por causa dessa interpretação aí. Mas aí na próxima aula eu corrijo com vocês e comento, tá? E complemento alguma coisa que ficou meio no ar, pode ser? Aí, professora, tem que copiar tudo, responder e esperar a senhora corrigir com a gente? Para mandar, inclusive eu coloquei lá que é sexta-feira para mandar, né? A data de entrega. Até sexta a gente tem outra aula. Isso, mas eu não pedi para vocês copiarem o enunciado, vocês que querem copiar. Eu falei que era só a resposta. Não, eu vou copiar tudo, professora. Então, vocês que sabem, porque o tempo... Eu vou postar a resposta. Porque o tempo que nós temos para a aula, que é esses 40 minutos, dá tempo de responder. Porque se vocês forem copiar, vocês vão ter que usar o tempo de outra coisa. Aí já não é comigo, entendeu? Ô, professora, já não é recreio, não? Pode ir. Todo mundo já colocou o nome e sobrenome lá no bate-papo? Professora, não vai ter mais aula? Então, agora tem um intervalo até 10 horas. E aí, depois das 10, teria a prova de vocês de prova de bloco, né? Só porque, como teve as quedas de energia nessa noite, muita gente ficou sem internet. Então, eles transferiram a prova para amanhã no mesmo horário. Então, essa aula agora que vocês teriam, vocês vão estudar. Quem não estudou,